Olá pessoal, professor Thiago Mário novamente com vocês para mais esse encontro aí com o mundo maravilhoso da química e na aula de hoje falaremos sobre reações inorgânicas. A primeira parte da aula sobre reações inorgânicas. Bem, vamos lá? Para que a gente entenda o que acontece numa reação química, primeiramente é necessário analisar o seguinte. Em toda reação química existe uma etapa em que as ligações químicas são quebradas e uma etapa em que as ligações químicas são refeitas. Inicialmente as ligações químicas são quebradas para a separação dos átomos, depois esses átomos se recombinam em uma nova posição para formar os produtos finais da reação. Ok? Observe. Aqui nós temos a reação química que acontece entre o gás hidrogênio, aqui, e o gás flúor. Essa reação ocorre para formar o HF, que é o ácido fluorídrico. Se nós analisarmos essa reação um pouco mais de perto, a situação seria essa. Ó. Observe. O gás hidrogênio é formado por dois átomos de hidrogênio. Observe. Molécula H2. E no caso do flúor, nós temos aqui a molécula F2, dois átomos de flúor, as duas moléculas aqui inteiras inicialmente, e para que a reação aconteça, essas moléculas devem colidir com a energia tal que ocorra o rompimento dessas ligações. Ó. Eu vou separar esses dois hidrogênios e vou separar esses dois flúors. Uma vez essa separação acontecendo, ela só vai acontecer por fornecimento de energia. Eu só consigo quebrar uma ligação se eu fornecer energia para ela. Por isso, a quebra de ligação é um processo endotérmico, ok? Ele acontece com absorção de energia. Em seguida, uma vez que esses átomos estão soltos, eles vão se recombinar para formar os produtos aqui na frente, e essa formação de ligação acontece com liberação de energia. E liberação de energia é um processo exotérmico, ok? Poderíamos analisar essa reação como da seguinte maneira. Eu tenho a molécula H2, que são os dois átomos de hidrogênio. Eu tenho a molécula F2, que são os dois átomos de flúor. Essas moléculas colidem, provocando um rompimento nessa altura. Uma vez que o rompimento ocorre nessa altura, esse hidrogênio se liga a esse flúor para formar a primeira molécula HF, que é o ácido fluorídrico, e esse hidrogênio de baixo se liga a esse flúor de baixo para formar a segunda molécula HF. Por isso que aqui do lado dos produtos tem 2 HF. Eu formei a molécula de ácido fluorídrico duas vezes. Ok? Então, a reação química inicia quebrando ligações e termina reconstituindo essas ligações em uma posição diferente. Bom, analisando essas reações exotérmicas e as endotérmicas, não esqueça que as reações exotérmicas são aquelas em que acontece liberação de energia, como por exemplo as explosões. Quando uma explosão acontece, ela libera energia para o meio, ok? E as reações endotérmicas são aquelas que só ocorrem com absorção de calor. Eu preciso absorver calor para quebrar as ligações químicas. Tudo bem? Vamos classificar os tipos de reação. Bom, a química está dividida em dois mundos muito grandes, o da química orgânica e o da química inorgânica. Aqui nós vamos tratar das reações especificamente da química inorgânica. Tá? Bom, a primeira classificação que a gente tem aí é a reação de síntese ou adição. Como é que acontece isso? Em uma reação química, nós temos os reagentes, inicialmente, ó. Esses aqui são os reagentes que reagem para formar lá na frente os produtos, que é o produto da reação. Uma reação de síntese ou adição é aquela que tem dois ou mais reagentes se combinando para formar um único tipo de produto. Ok? Como você vê, por exemplo, nesses três casos. Aqui no primeiro eu tenho o reagente SO3, que é o trióxido de enxofre, reagindo com a água, se combinando com a água, para formar um único produto,
que é o ácido sulfúrico, H2SO4. Então veja, eu tenho dois reagentes se unindo para formar um único produto. Isso que é uma reação de síntese ou adição. Ela também pode ser chamada de reação de combinação. Dois ou mais reagentes formando um único produto. Aqui nesse segundo caso, nós temos três reagentes. Observe, temos o gás hidrogênio se combinando ao carbono, se combinando ao nitrogênio, e essa combinação entre os três forma um único produto, que é o HCN ou ácido cianídrico. Beleza? E aqui temos a reação que a gente inclusive viu anteriormente. Reação do hidrogênio com o flúor, formando o ácido fluorídrico. Então, se você tem dois ou mais de dois reagentes se combinando para formar um único produto, temos uma reação de síntese, adição ou combinação. Existe a reação de análise ou decomposição, que seria o processo oposto. Em uma reação de análise, a situação é a seguinte: nós temos um único reagente, observe, um único reagente que vai se decompor, se fragmentar, se quebrar em dois ou mais produtos, ok? Então, um único reagente se convertendo em dois ou mais produtos. Que é o que você vê nesses dois exemplos. Aqui no primeiro eu tenho o CaCO3, que é o carbonato de cálcio. Observa aqui, ele absorve calor, isso quer dizer que é um processo endotérmico, e ao absorver calor, ele se fragmenta, ó, se decompõe, gerando dois produtos. CaO, que é o óxido de cálcio, que a gente conhece como cal, simplesmente, e o CO2, que é o dióxido de carbono, ok? Pode acontecer também na formação de mais de um produto, que é o caso aqui de baixo, onde eu tenho o NaHCO3, que é o bicarbonato de sódio. Observe que ele é o único reagente do processo e ele está se decompondo em quantos produtos? Veja, o primeiro aqui, que é o carbonato de sódio, o segundo, que é o dióxido de carbono, e o terceiro, que é a molécula de água. Então, quando você tem um único reagente se decompondo em dois ou mais de dois produtos, temos uma reação de análise ou decomposição. Caso você não lembre, uma coisa que pode te ajudar é o seguinte, ó, análise. O que quer dizer lise? Esse termo lise significa quebra de alguma coisa, rompimento, separação, tá bom? Então, reação de análise é a reação de quebra de um único reagente formando dois ou mais produtos. Temos aqui mais classificações, tá? No caso aqui são subclassificações. Nós temos essas três subclassificações aqui para as reações de decomposição, tá bom? Aqui todas elas são reações de decomposição, observa. Aqui eu tenho um único reagente formando dois produtos. Aqui de novo, um único reagente formando dois produtos. E aqui eu tenho um único reagente formando dois produtos de novo. Então, todos esses casos aqui são reações de decomposição. Só que a gente pode dar uma classificação mais específica. Por exemplo, essa primeira aqui é a pirólise ou calcinação. É um tipo de decomposição que acontece com absorção de calor. Quer dizer que é uma reação que acontece apenas em altas temperaturas. Ela é simbolizada por esse deltazinho aqui, ó. Quando você vê uma reação de uma substância se decompondo em duas ou mais e um delta em cima da seta, esse delta significa justamente pirólise ou calcinação, reação sob alta temperatura, tá? Essa segunda tem o símbolo lambda aqui em cima. Esse lambda significa comprimento de onda lá na física, lembra? E quem é que tem comprimento de onda? Especificamente ondas, nesse caso eletromagnéticas, então a gente está falando de luz. Ok? Então a fotólise seria reações químicas que acontecem na presença de ação luminosa. Aqui tem um exemplo do cloreto de prata, o AgCl, que ao absorver luz no comprimento de onda adequado, se decompõe em prata e em cloro. Ok?
E temos a eletrólise, que é também uma reação de decomposição, só que no caso da eletrólise, a substância vai se decompor por corrente elétrica. Você vai literalmente dar um choque no material para decompor as suas moléculas. Aqui no caso, nós temos o NaCl, que é o cloreto de sódio, sal de cozinha. Se ele estiver recebendo a voltagem adequada de corrente elétrica, eu vou conseguir decompô-lo, separar o sódio do cloro, ó, formando dois produtos, o sódio e o cloro. Tá? Uma das eletrólises mais comuns é a eletrólise da água. Quando você tem a molécula de água e quando submetido à tensão elétrica adequada, eu posso decompor a água, quebrar a molécula de água, literalmente gerando aí a molécula de gás hidrogênio e a molécula de gás oxigênio. Obter hidrogênio puro e oxigênio puro a partir da decomposição da água. Ok? Prosseguindo, temos dois tipos de decomposição ainda, a decomposição total e a decomposição parcial. Que diferença seria essa? Ambas são reações de decomposição, porém, na primeira nós temos uma substância composta, que ela tem elementos diferentes, ó, prata e cloro, e ao sofrer a decomposição, ela gerou duas substâncias simples. Ó. Okay? Essa que é uma decomposição dita total. Você pega uma substância composta, decompõe e ela gera apenas substâncias simples. Temos uma decomposição total. Aqui embaixo já seria uma decomposição parcial, porque eu tenho o reagente, que naturalmente é uma substância composta, e ele está se decompondo ó, em duas substâncias, só que elas também são compostas. Isso aqui é uma substância composta, porque é formada por cálcio e oxigênio. Isso aqui também é uma substância composta, porque é formada por carbono e oxigênio. Então, decomposição que gera apenas substâncias simples é uma decomposição total. E decomposição que gera substâncias compostas é uma decomposição parcial. Ok? Então, esse foi o nosso encontro de hoje. Agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado. Até a próxima.